Graça e paz para os irmãos, amém? Vamos nessa noite entregar esse momento nas mãos do Senhor, Pai querido, Pai amado. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, poderosamente, Pai, esse momento, Deus, de louvor e de adoração, Senhor. Toma, Senhor, direção, Espírito Santo, conduz, ó Deus, conduz as nossas vidas, nos ensina, Senhor, a Te adorar, nos ensina, Senhor, a oferecer, Senhor, os nossos sacrifícios, ó Deus, de louvor, de adoração, Pai, nos ensina, Senhor, a falarmos contigo, nos ensina, Espírito Santo, leva as nossas orações, leva a nossa adoração até o trono do Senhor, como cheiro suave. Pai, em nome de Jesus, toma o Teu lugar em nosso meio. Nessa noite, ó Deus, receba, seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado, Pai. Deus, e que, ó Deus, o Senhor venha derramar, ó Pai, a Tua glória sobre nós, ó Deus, o peso, Deus, da Tua glória que caia sobre esse lugar, que caia sobre as nossas vidas, que sejamos, ó Deus, transformados pelo Teu poder, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e que, ó Deus, a Tua glória seja a confirmação, ó Pai, de que o Senhor está se agradando, Pai, daquilo que nós temos trazido, Pai, e colocado, depositado no Teu altar, Senhor. Que o nosso coração esteja voluntário, Deus, em todo o tempo, Senhor, para Te servir, ó Deus. Como, Deus, o Senhor é digno, Pai, de ser servido, para exaltar o Teu nome, como o Senhor é digno de ser exaltado, Deus, para ofertarmos ao Senhor, ó Deus, e tributarmos a Ti, ó Pai, tudo o que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal, este é o sinal. O Senhor acrescentará, e os seus ramos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão. Sob a Tua palavra, ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite, Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele cuida de nós, e aleluia. jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que
está passando, que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou, pra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Em Deus, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer E vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. tá chorando porque se você tem que cuidar de você E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Pra de onde você veio, aonde que você chegou, pra de todos os momentos que você já passou. nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluias, porque nós cremos, Senhor, nas suas promessas, Deus. Porque nós confiamos no seu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. Porque nós cremos, ó Deus, que escolhemos, Pai, o melhor lugar, ó Deus, para estarmos, que é na tua presença, Senhor. Para onde nós iremos, ó Deus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ó Deus, e é disso, Pai, que nós precisamos, Senhor, das tuas palavras de vida, Pai,
que produz vida em nós, ó Deus, mas também, ó Deus, que nos dá a garantia, Deus, da nossa salvação, ó Deus, da eternidade contigo, Senhor. Que os nossos esforços estejam, Pai, para alcançarmos a eternidade junto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor inedivelmente voou na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E louvado seja o nome do Senhor. Pastor João. Evangelho de João, capítulo 1.
João, capítulo 1. Versículo 26. Que diz assim: João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, e eu, por isso batizando no água. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é Filho de Deus. Olha, eu vou entrar aqui por um caminho talvez diferente daquilo que eu esperava nesse texto. Nesse texto eu quero falar de visão. Eu não quero falar da plenitude do Espírito, eu quero falar nessa noite sobre visão. João, ele estava batizando, Jesus foi ter com ele para ser batizado, para cumprir as Escrituras. E quando João olhou, Jesus vindo, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu tenho falado, que é primeiro do que eu. Quando João diz que é primeiro do que ele não está falando do Jesus homem, mas do Jesus Deus. Por quê? Se você começar a discorrer nas Escrituras, você vai ver que João Batista era mais velho do que Jesus 6 meses. Quando você entra e começa examinando aquele encontro de Maria com Isabel, que era a mãe de João Batista, e Maria, a mãe de Jesus, a gestação de Isabel já tinha um prazo de 6 meses. Mas você vê aqui João dizendo que Jesus era primeiro do que ele. Está falando do Jesus Deus, do divino. E quando ele olha, ele diz: olha aí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: eu não o conhecia. E João Batista, ou João o Batista, ele era filho de Isabel. Isabel era primo de Maria, a mãe de Jesus. Então, eles eram parentes, mas ele não conhecia Jesus. João Batista não foi criado junto com Jesus. João Batista novo, ele foi levado para o deserto. Fazer o que no deserto? Ele foi se preparar, ele era um profeta. E todo profeta, ele precisava de conhecimento. Ele precisava conhecer as leis, ele precisava estudar a Torá, ele precisava buscar esse conhecimento. E lá no deserto,
Quando fala em deserto, a impressão que é um lugar que só tinha escorpião, cobra, jacaré, onça. Não é isso. Era um lugar menos habitado. E ali havia até um caminho dos mercadores que passavam por ali, e João Batista anunciava o evangelho para essas pessoas, porque para eu pregar, eu preciso ter alguém para me ouvir. Para um profeta profetizar, precisa ter alguém para me entregar a profecia. E João Batista estava lá entregando a profecia, porque os mercadores passavam por ali e ouviam a pregação de João Batista, além da mensagem que ele levava para o rei. E João Batista ali estava sendo orientado por um grupo de religiosos e sacerdotes que não concordavam com a corrupção do Sinédrio. Eles abandonaram o Sinédrio e foram para o deserto para viver isolado fora daquela corrupção. Ele de novo foi para lá. Ele despediu de tudo que tinha feito, ele doou toda a sua herança, porque ele era o único filho, seus pais já eram idosos, já haviam falecido. Ele doou toda a sua herança e viveu lá no deserto. Ele não viveu junto com Jesus, não sabia quem era ele. Mas quando Jesus vem, ele diz: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu, ele olhou e viu. Eu quero falar nessa noite a diferença de ver e enxergar. Eu não sei se você lembra que havia algumas pessoas que estavam aqui que hoje não estão mais. Lembra de alguém? Pelo menos de uma pessoa que estava aqui conosco e não estão mais? São pessoas que não tiveram a visão, não viram a grandeza de Deus nesse lugar. Não conseguiram ver a beleza que há em Cristo Jesus. São pessoas que olharam para as suas dificuldades, olharam para os seus dilemas, para os seus problemas, e não conseguiram olhar para Jesus e ver em Jesus a beleza da sua santidade. Mas ele viu. João viu. E quando nós vemos, nós recebemos a revelação de Deus. Quando João olha para Jesus e vê Jesus, ele recebe a revelação. Quando ele vê o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus, Deus revelou para ele, porque ele sabia que quando isso acontecesse era realmente Jesus, o Filho de Deus. Ele recebe a revelação. Ninguém consegue receber a revelação de Deus se ele não olhar para Jesus. Olhar diferente de enxergar, porque enxergar só se o indivíduo não for cego. Se ele for cego, ele não vai enxergar. Então, quando fala enxergar, trata-se da pessoa que tem a sua visão perfeita. Mas quando fala de ver, é quando ela deseja, é quando penetra no seu coração. Então, nós precisamos, nós devemos desejar a Jesus, nos apaixonar por Jesus, fazer loucura por Jesus. Essa é a atitude de quem vê. De quem vê, ele recebe uma revelação tão tremenda que ele é capaz de fazer loucura por Jesus. E tirar os olhos de Jesus. Se desviar os olhos de Jesus. Isso é uma loucura. O indivíduo ele corre perigo, ele perde a sua segurança em desviar os seus olhos. Nossos olhos precisam estar fitos a todo tempo em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos com nossos olhos fitos em Jesus, nós recebemos a revelação todos os dias de Deus. E qual é a revelação que nós precisamos? Existem tantas coisas que precisamos ser reveladas. Coisas grandes e profundas de Deus. Deus tem muitas coisas para nos revelar. E quando nós recebemos a revelação de Deus, nós ficamos em alerta. Quando nós recebemos a revelação de Deus, nós ficamos atentos aos acontecimentos e percebemos quando as coisas estão acontecendo, quando estão, por exemplo, se cumprindo a profecia. É preciso estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. A Bíblia começa a falar, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus,
uma passagem a respeito de quando Jesus estava pregando para uma grande multidão. Ali estavam juntamente com ele seus discípulos, aqueles que vieram seus apóstolos da igreja. E Jesus então mandou seus discípulos ir na frente. Eles pegaram o barco e foram pelo mar para ir para outra banda. E Jesus ficou ali despedindo a multidão. E depois de Jesus ter despedido a multidão, ele ainda subiu no monte para orar. Porque todas as vezes que Jesus pregava, todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele subia ao monte para se fortalecer no Deus Pai. E já era noite, já era a quarta vigília da noite. Jesus não estava lá com ele ainda, mas Jesus saiu andando sobre as águas para ir ter com seus discípulos. E naquele momento soprava um vento contrário. Uma tempestade se levantou. Para quem tem ideia do que é tempestade, tempestade no mar é terrível. Eu já peguei uma tempestade no mar e não é brincadeira, parece que vai acabar tudo, vai quebrar tudo, vai afundar tudo. Uma tempestade no mar não é brincadeira. Então não tem ideia do que aqueles discípulos passaram, onde eles estavam apenas em um barco. Eles estavam em uma pequenina embarcação, sendo açoitada pelo vento, naquela tempestade que se levantou. Eles estavam ali temerosos, pensando que fossem morrer, perder as suas vidas, não voltar mais para a sua salvação. Mas Jesus foi ter com ele. Sabe por quê? Quando nós estamos em dificuldade, estamos em perigo, assustados, nós pertencemos ao Senhor Jesus, aquele que disse que daqueles que o Pai enviou a ele, nenhum ele não sou fora. Nós pertencemos a um reino, onde nós temos um rei que se preocupa conosco. Nós somos de uma igreja que nós temos um pastor que se preocupa conosco. É aquele pastor que quando ele sai com sem ovelha, ele volta, coloca no redil e ele conta todas. Ele confere as suas ovelhas para cumprir o que ele disse, que ele não deixe nenhuma se perder. E quando ele olha que ali só tem 99, ele deixa em segurança as 99 no aprisco e sai em busca em lugares perigosos para resgatar a ovelha que ficou perdida. E esse Jesus que nós estamos falando foi exatamente o que ele fez. Ele foi ter com seus discípulos que estavam em aflição, que estavam correndo risco, e foi andando sobre as águas. Era a quarta vigília da noite, noite escura, onde os discípulos, eles viram apenas um vulto andando sobre as águas. Eles não conseguiam ver que era Jesus. Eles não tiveram discernimento porque não viram. Muitas pessoas hoje não têm o discernimento. Elas renunciam à fé, abandonam a fé, voltam atrás, porque ela não tem discernimento, porque ela não consegue ver. Eu digo ver com os olhos da fé. Ela não consegue ver, ela apenas enxerga porque não é cega, mas ela não consegue ver, olhar com os olhos da fé para receber a revelação. Ela vai embora por isso. Jesus, quando estava ali, os discípulos olharam e viram o vulto, mas não via, porque a noite, repito, era muito escura. Mas sempre tem um mais ousado no meio dos seus discípulos. E ali havia um chamado Pedro. E Pedro de repente vai se manifesta, porque Jesus gritou: não tem mais, porque sou eu, sou o Mestre, sou Jesus. E Pedro queria uma prova, pediu uma prova ao Senhor. Por que ele pediu uma prova? Porque não via a noite escura. Será que nós precisamos de uma prova de Deus para nós servirmos a Ele? Será que nós precisamos de uma prova de Deus para nós
continuarmos a nossa trajetória? Será que nós precisamos que Deus nessa noite venha aqui, opere um milagre, que Deus faça um negócio aqui extraordinário para que criamos nele? Não, nós cremos porque nós vemos pela fé, cremos no Senhor porque nós vemos com os olhos do nosso coração. E Pedro pediu uma prova, porque a noite era escura. E a prova que ele pediu: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus, ele gosta disso. Jesus gosta de ser provocado. Ele gosta que a pessoa provoque ele. Quando Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele provocou a Jesus. E Jesus disse: então venha, Pedro, pode vir. Pedro foi andando sobre as águas. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa andar sobre as águas. Oh, que maravilha! E vai Pedro andando sobre as águas. Mas de repente, Pedro, ele desvia o seu olhar de Cristo. O que estava segurando Pedro sobre aquelas águas era o seu foco em Cristo Jesus. O que nos segura nesse grande oceano que nós estamos vivendo é o nosso foco no Senhor Jesus. Assim como Pedro naquele momento ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, focado em Jesus. Havia uma grande tempestade. Pedro naquele momento não estava mais tomando conhecimento da tempestade. Ele não estava mais com medo, porque ele estava focado em Jesus. Quem está focado em Jesus, ele não tem medo. Quem está focado em Jesus, ele não tem preocupação. Quem está focado em Jesus não toma conhecimento da tempestade, do vendaval que está soprando. Hoje, na atualidade, digo, nós estamos vivendo sob uma grande tempestade. Existe um vento soprando. Esse vento é o contrário. Quando o vento é a favor, maravilha, mas o vento contrário sopra, que são as nossas lutas, as dificuldades, as nossas guerras que nós enfrentamos em todos os lugares. São guerra no trabalho, são guerra no lar, são guerra na rua, guerra no trânsito. Onde nós vamos, nós encontramos dificuldades. Mas quando nós estamos com nossos olhos focados em Cristo, nós não tomamos conhecimento das adversidades. E Pedro naquele momento estava andando. Você quer andar, você quer caminhar, você não deseja retroceder, não quer parar? Não tire os seus olhos de Jesus Cristo. Não perca Jesus de vista. Esteja sempre focado em Cristo Jesus, para você continuar, para você não perecer, para você não começar a afundar. Porque se você gritar, Ele estende a mão, é claro que Ele estende a mão. Mas vamos confiar no Senhor, olhando sempre para o Senhor Jesus. E Pedro começou a afundar. Ele foi afundando. E quando ele viu que ele ia afundar, ele gritou: Jesus, estou afundando, socorre. E quando ele grita por socorro, Jesus estendeu a mão. Sabe, é por isso que na nossa fraqueza que nós temos, todo ser humano tem as suas fraquezas, todo ser humano tem os seus deslizes na vida, e Deus dá sempre uma oportunidade. Mas para ter essa oportunidade, o Senhor nosso Deus, é preciso abrir o coração. Nunca ficar calado
no seu deslize, na sua queda. Sempre abrir o coração e gritar para que Jesus ouça o eco do seu coração. Pedro naquele momento gritou com o coração e Jesus estendeu a mão para ele e não deixou ele afundar. Você não quer afundar? Você não vai sobreviver se você afundar. Jamais Pedro sobreviveria se ele afundasse. Ele não ia conseguir respirar debaixo d'água. Ele não tinha ali consigo um aparelho de oxigênio. Ele não estava preparado para o mergulho, para ficar alguns minutos ou horas debaixo d'água. Então ele gritou com o coração. Jesus estendeu a mão e segurou ele, para ele não morrer afogado nessa água. É necessário, quando grita por Jesus, olha para a pessoa a quem você está buscando socorro. Quando Pedro grita a Jesus, pedindo socorro, que ele estava afundando, naquele momento ele voltou a olhar para Jesus. Naquele momento ele voltou a ter um foco em Jesus. Aquele que grita socorro, que pede socorro ao Senhor, ele socorre porque ele é socorro bem presente no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento do perigo. E quando alguém grita pelo socorro de Cristo, ele volta a olhar para Jesus. Jesus quer isso nessa noite. Jesus quer que você volte a olhar para Ele. Você quer ter a sua segurança, viver uma vida segura? Volte a olhar para Jesus. Volte. Levanta a sua cabeça e volte a olhar para o Senhor Jesus. Volte a olhar para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos estão hoje afundando no pecado. Ele começa no início andando no pecado e parece que é maravilhoso. No momento que ele está andando no pecado, é prazeroso. Ele não está olhando para Jesus. Ele está vivendo os seus momentos de prazer, afastado da presença de Deus, com os olhos desviados de Cristo. E de repente ele começa a afundar no abismo do pecado. Mas se ele levantar a cabeça e olhar para o Cordeiro de Deus, certamente o Cordeiro de Deus irá perdoar os pecados. O Cordeiro de Deus, ele irá estender as mãos para resgatar, para salvar, da mesma forma que ele salvou o apóstolo Pedro quando gritou pelo nome dele. O nome de Jesus é um nome poderoso. Não existe outro nome além desse nome, para que possamos clamar, para que possamos pedir socorro. Nós precisamos apenas gritar pelo nome de Jesus. Usar esse exemplo de Pedro, o segundo exemplo, não o primeiro, de afundar. Mas usar o segundo exemplo dele, a segunda atitude, de gritar com o coração, pedir socorro a Jesus, não ficar calado. Aquele que se cala, ele morre. O que se cala, que se tranca em uma solidão e fica calado, não pede socorro, ele morre. Mas aquele que grita pelo nome de Jesus é salvo por ele. Precisamos
gritar com Jesus. Que o nosso grito não seja grito de dor. Que o nosso grito seja um grito de socorro, pedindo socorro ao nosso Senhor Jesus. Ele não deixa de socorrer a nenhuma pessoa que recorre a Ele pedindo socorro. Que o Senhor nos socorra nessa noite. Que o socorro de Deus seja pelos livramentos dos perigos que nós enfrentamos todos os dias. Que o Senhor nos socorra através do nosso grito, que é o único nome que nós chamamos quando nós estamos em aflição. Pedro, ele não olhou para trás quando estava afundando para pedir socorro aos seus companheiros para ajudar. Ele não pediu, joga uma corda, joga uma boia. Ele não pediu, volte aqui, rema na minha direção, me resgata. Não, naquele momento, ele voltou a olhar para Jesus e gritou, socorre-me, Senhor. Naquele momento, quando ele olha, volta a olhar para Jesus, ele viu que ninguém melhor do que Jesus para estender a mão e resgatá-lo. Ele viu que Jesus era bem melhor do que todos os seus companheiros que estavam com ele naquele barco. Ele viu que Jesus é o único que pode salvar. Que nós possamos olhar para ele assim, com essa certeza. A certeza que nós somos 100% dependentes de Jesus. Que nós não vamos depender de pai, de mãe, de esposo, de filho. Que nós possamos olhar para Jesus e entender que nós dependemos somente dele. Somos dependentes do Senhor Jesus, porque ninguém seria capaz de fazer em nosso favor o que Jesus fez. De um tempo em que nós ainda éramos seus inimigos, ele se entregou por nós. Ele derramou todo o sangue por nós. Ele não reservou nada para si. Ele se doou 100% para socorrer e salvar quem ainda era seus inimigos. Por isso hoje nós queremos e estamos olhando para Jesus como nosso maior amigo. Quando nós fitamos nossos olhos nele, estamos olhando para o nosso maior amigo. O melhor amigo. Não existe outro além dele. De Deus. Em o nome de Jesus. Te socorra nessa tempestade que você está vivendo. Porque no momento da tempestade, às vezes a pessoa vai procurar abrigo em lugares que não tem nenhuma segurança. Quando o vento sopra ao contrário, às vezes a pessoa vai procurar abrigo em um lugar em que está pior do que onde ela estava. Mas quando nós procuramos abrigo em Cristo Jesus, nós somos amparados por Ele. O nosso maior abrigo é o Senhor Jesus. Então, não desvie os seus olhos de Cristo Jesus. Olha para Ele e veja que Ele é maravilhoso. Olha para Jesus e veja que Ele é o Rei dos Reis. Olha para Jesus e veja que Ele é o Senhor dos Senhores. Olha para Jesus e veja que Ele é o seu advogado, que clama, que intercede por você todos os
dias, dizendo: Pai, isso que ele falou não é isso que queria dizer. Ele conserta e entrega para Jesus. Através do Espírito Santo, Jesus entrega para o Pai uma palavra perfeita, chega perfeito para Deus. Que você possa olhar para Jesus, vendo nele que ele é o advogado que advoga as suas causas. Olha para ele, crendo nisso, que Jesus, ele é a sua súbia, ele é Jeová Jireh, é aquele que supra a sua necessidade. Olhem para ele e veja ele como grande, como aquele que é maior, como aquele que morreu na cruz para te salvar, aquele que morreu na cruz para te dar o direito de ser chamado Filho de Deus. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória.
Deus, eterno Pai Celestial, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração, por tudo o que aconteceu aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu milagre. O milagre se moveu nessa noite, nesse lugar, pela sua presença. Obrigado, meu Pai querido, pelo fato do Senhor ter suprido as nossas necessidades, por nos abençoado, Deus, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado pela tua misericórdia para conosco. O Senhor, obrigado pela semana que passou, onde nós rompemos, nós vencemos. E obrigado, Deus, por essa semana que começou no dia dessa noite, que seja de bênção, de vitória para todos nós. Obrigado, Deus, pelas ofertas. Obrigado por esse espaço que o Senhor tem preparado para nós nos reunirmos aqui. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado por nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em vossos corações até a volta do Senhor Jesus. Amém.